Café com Política. Bruno Silva, bom dia para você. Olá, muito bom dia, Sandra. Bom dia também, Guilherme e todos os nossos queridos ouvintes. Tudo bem? Tudo certo, Bruno. A gente acabou de acompanhar aí a reportagem da Fernanda Alves falando a respeito, né, da greve dos Institutos Federais de Educação, uma briga sem fim aí por valorização, né, dessa categoria. Uma briga sem fim, né, Sandra? Mas que no final das contas, claro, tem toda a sua legitimidade do ponto de vista dos professores, aí do que eles desejam em termos de valorização, mas que pensando em termos de estratégia política, né, acaba sendo um verdadeiro, vamos dizer assim, ato contra o próprio governo da ocasião, né? Ou seja, o governo federal como um todo, porque esse desgaste ele vem sendo cada vez mais intenso, né? O governo vem sentindo, inclusive, isso. O Lula chegou há dias atrás a dizer que precisaria sentar, ver as possibilidades e tudo mais. Os professores, né, todos aqueles que estão mobilizados na lógica da greve, batem o pé dizendo que já faz tempo que há essa desvalorização em curso e que agora, portanto, eles estão nessa lógica de greve para tentar, de alguma forma, abrir a possibilidade de negociação, mas o fato concreto é que, politicamente, isso está contribuindo para um desgaste ainda maior do governo e também para a munição em relação à oposição, que vem nos últimos dias. Basta ver a mobilização, tudo isso que a gente vem acompanhando, né, seja a nível de assembleias legislativas, seja a nível também do governo nacional como um todo, vem avançando com uma crítica cada vez mais incisiva, sobretudo dentro desse horizonte educacional. Escolas cívico-militares no estado de São Paulo, na Assembleia Legislativa, a Assembleia Legislativa do Paraná discutindo uma espécie de concessão, uma coisa que também está um tanto quanto esquisita, de escolas públicas para iniciativa privada. Então estão aproveitando desse ínterim, né, ou seja, desse debate mais amplo envolvendo a educação, para de alguma forma dar mais munição para uma lógica de privatização. Então, assim, politicamente pensando o cenário atual, eu vejo que isso tem reverberado de uma maneira um tanto quanto paradoxal, vamos dizer assim, né? Ou seja, tem se revertido contra o próprio governo da ocasião, né? Então acho que tem uma série de elementos aí para pensar essa greve que se arrasta. Veja, vou insistir no ponto, não estou dizendo que não seja legítima a pauta de valorização salarial e tudo mais, até porque a gente sabe que a educação no Brasil, infelizmente, nunca é prioridade central, né? Falam que é, mas na prática a gente vê que não é bem assim que a coisa caminha. Agora, em termos políticos, isso está desgastando bastante o atual governo federal, sim. E ontem, Bruno, tivemos sessão da Câmara aqui, foi tudo aprovado que estava na pauta, 6 itens na pauta, honrarias, como sempre. Também, assim, o que a gente mais destaca aqui é aquela questão do uso de tecnologia para alunos com transtorno do espectro autista. Foi aprovado esse projeto do vereador Marrom Cunha em primeira discussão, ainda vai voltar a segunda discussão então, mas já deu esse primeiro passo. O restante ali, questões mais burocráticas e também honrarias. Honrarias, né? A gente fala bastante das honrarias, mas esse projeto específico aí do vereador Marrom Cunha de Solidariedade, ele é importante, interessante, mas eu acho que tem um problema aí nisso tudo, viu, Guilherme? Qual é o problema? Mesmo lendo o projeto, não fica clara a dimensão orçamentária. Ele só cita lá, por exemplo, no próprio texto, né, lá no artigo 3º, dizendo que o Poder Executivo vai regulamentar a lei no que couber, e aí no artigo 4 ele fala que as despesas decorrentes com a execução da lei serão suportadas por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementares se necessário. Mas da onde sai esse recurso? Né, de que momento ali da lei orçamentária isso vai sair? Porque, veja, nós não estamos falando de algo que é barato nesse caso, né? Não é uma campanha, por exemplo, não é disso que se trata. A gente está falando de tecnologia assistiva, que nesse caso você pode envolver várias coisas, desde o uso de telas, softwares, recursos tecnológicos, até mudanças estruturais pensando no espaço da sala de aula para poder facilitar esse processo de ensino-aprendizagem como um todo. Então, eu não sei não, a não ser como isso vai ser costurado, ou como virá a resposta por parte do Poder Executivo, é o tipo de projeto que lá na frente pode vir a ser vetado, independente do que diz respeito à importância e o significado que isso tem, obviamente, para toda a comunidade, vamos dizer assim, né, dos autistas como um todo, mas é um projeto que, do ponto de vista orçamentário e financeiro, pode ser problemático. O Executivo pode fazer o apontamento desse problema lá na frente. Então sim, seria a dificuldade da aplicação por questão de orçamento. Exato. Mesmo, né? Exato, então por isso que eu falo, o Executivo lá na frente pode vir a vetar, de repente parcialmente ou no todo, ou enfim, não sei como isso poderia ser, ou de repente encaminha um outro projeto nesse sentido, se entender que faz parte ali da pauta prioritária, que tem margem orçamentária para isso, né? Mas partindo do Legislativo assim, para mim é um prato cheio para ser vetado. Pensando em orçamento, o Estado está fazendo audiências regionais dentro do calendário, né, da LOA até dia 13 de junho, acontecendo virtualmente, mas dando a possibilidade de algumas regionais, né, participarem. Acontecendo hoje, então, aqui em Campinas, também tem no período da tarde em Jundiaí.
É alguma forma efetiva de dar o pitaco ali, da onde deve ser colocado o nosso dinheiro, Bruno? Deveria ser, né, Sandra? Pelo menos, né? A gente fala, deveria ser uma forma efetiva, né? Tem a possibilidade de participação, só que eu acho que o drama continua sendo o mesmo, é aquele que a gente já sinalizou aqui em alguns momentos e que eu acho que o poder público peca muito, viu, Sandra? É o excesso de tecnicalidade, né, no tratamento do que diz respeito à dimensão orçamentária e o desestímulo, principalmente a participação dos setores organizados da sociedade, podendo influenciar no debate, podendo ter ali as suas prioridades de alguma forma atendidas, né? Então acho que o maior desafio continua sendo o mesmo, como transformar algo que é demasiadamente técnico em algo mais prático, mais simples e que a opinião das pessoas que estão ali participando possa ter a sua validade e ter o seu impacto, né, Sandra? Então acho que é um momento importante, é um momento significativo, eu sempre digo isso. Todo o processo de discussão de lei orçamentária ele é o coração da política, porque se você deseja ver uma transformação concreta, seja na cidade, no plano do Estado, do que for em termos orçamentários, você tem que mexer no orçamento. Você tem que colocar lá a prioridade e dizer, olha, isso aqui é o prioritário para a comunidade X, isso aqui é o prioritário para o segmento tal da sociedade. Só que como é que você faz isso, né? Se for excessivamente técnico, isso desestimula, as pessoas se afastam, acabam por não participar, né? Então acho que o poder público tem que quebrar cada vez mais a cabeça para tornar isso mais didático e, consequentemente, um pouco mais participativo mesmo. Só completando a agenda, né, dessas audiências virtuais, tem também na quinta-feira, atendendo a região metropolitana de Piracicaba, aqui na nossa região, para quem tiver então interesse, né, de aprofundar mais na lei orçamentária anual do Estado. E a Câmara Federal dos Deputados, Bruno, está lançando esta semana também aplicativos dessa interação maior com a população, viu? Deve buscar aí fortalecer também a participação da sociedade. É bem legal, né? A ferramenta aí, os debates interativos, né? Tem como objetivo o fortalecimento da participação popular. A ideia é que você possa interagir com as audiências públicas e outros tipos de reuniões também. Eles prometem, pelo menos, entregar uma ferramenta que é relativamente interativa, onde, inclusive, algumas questões aí que forem trazidas à tona, vamos dizer assim, ao longo de uma discussão. Então, sei lá, você tem uma audiência específica debatendo a questão orçamentária a nível federal. Então você teria essa ferramenta e você poderia ali fazer, inclusive, votação de perguntas prioritárias para poderem ser lidas pelo colegiado, darem algum tipo de resposta para a sociedade. Eu acho que o movimento do legislativo continua sendo o mesmo desafio de sempre, né, Sandra? Qual é? Você aproximar as decisões dos cidadãos e tornar o processo como um todo mais transparente, mais inclusivo do ponto de vista de quem está deliberando sobre ele. As ferramentas tecnológicas, em tese, auxiliam bastante isso. Você sabe que o Brasil é um dos únicos países, por exemplo, a nível de Câmara dos Deputados, que possui uma comissão específica para lidar com as questões da participação popular, né? Isso já foi uma inovação lá atrás, há décadas atrás, quando implementada no Parlamento Brasileiro. Agora, qual que continua sendo o desafio? Engajar e mobilizar as pessoas, né? Então, acho que sim, a tecnologia pode ser um recurso extremamente importante, posto que as pessoas hoje em dia podem participar de qualquer localidade, não vão ficar se deslocando para ir em Brasília, ou não vão ficar, às vezes, na dependência de ter um retorno do seu parlamentar. Então, elas poderiam influenciar mais diretamente ali nas decisões como um todo, pressionando para que os assuntos que são do seu interesse entrem na pauta política, né? E haja tema polêmico em discussão lá no Congresso, hein? Desde das compras, né, das blusinhas aí, da Shopee, enfim, de outras plataformas da tributação, por aí, né? também das saidinhas de presos, tem também da privatização das praias, tudo isso efervescendo lá em Brasília. Mas a gente acompanha daqui, criminaliza o porte, né? Exato. A PEC aí criminaliza o porte de substâncias, tem bastante coisa acontecendo também. Bruno, a gente deixa um pouco para amanhã também aqui. Combinadíssimo, Sandra. Um abraço forte para você, para o Guilherme, para o nosso querido ouvinte que está aí, né, do outro lado nos ouvindo. Um abração, amanhã a gente volta com mais. Um abraço. EPTV é notícia na CBN.